Muito obrigado, Pastor Thomas. Eu agradeço muito pelo convite, poder falar sobre a igreja perseguida, principalmente sobre Coreia do Norte. E eu não sou tão grande homem como o Pastor Thomas me apresentou. Sou apenas um aprendizado de Jesus Cristo, cheio de defeitos, fraquezas, mas eu estou aqui pela força da graça do Senhor. E vamos abrir o livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Eu vou ler. Disse ainda ao Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Como o pastor Thomas me apresentou, eu sou coreano, porque eu nasci no Seul, da Coreia do Sul, mas como o pastor Thomas disse, meus pais são da Coreia do Norte, meu pai já falecido, e minha mãe já com quase 89 anos, então eles desceram para a Coreia do Sul pela busca da paz. E como vocês devem saber, a Coreia do Norte é o primeiro país mais perseguido do mundo, de acordo com a missão Portas Abertas. Consecutivamente, se não me engano, 11ª vez, Coreia do Norte. Porque é um povo que tem sofrido muito, não tem liberdade nenhuma, muita opressão e muita miséria. Como todo o povo coreano, eu tenho intercedido muito pela essa nação Coreia do Norte. E um dia eu me deparei com esse versículo, livro de Êxodo, onde Deus fala assim: disse ainda ao Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento do povo. Aqui descreve o Deus acompanhando o sofrimento do seu povo. Usa 3 verbos: vi a aflição do meu povo e ouvi o seu clamor. Conheço-lhe o sofrimento. É um Deus que conhece a aflição do seu povo, que ouve clamores, gemidos do seu povo, e também conhece o sofrimento do seu povo. Quando eu deparei com esse versículo, eu clamei ao Senhor: Senhor, realmente tu sabes, tu conheces a aflição do povo norte-coreano. Ouve os clamores, gemidos do povo norte-coreano. E tu conheces o sofrimento do povo norte-coreano. Mas até quando o Senhor vai deixar de executar teu plano de salvação sobre esse povo? Na verdade, essa tem sido a minha oração quase todas as vezes, todas
vezes que eu me ajoelho para interceder por esse povo tão amado, mas tão sofrido. Vou contar rapidamente por que a Coreia está separada, como com a Coreia do Norte e Coreia do Sul. 1945 terminou a Segunda Guerra Mundial. A Coreia era colônia japonesa até então. Até os jovens coreanos participaram da Segunda Guerra como soldados japoneses. Mas sofreram por 36 anos como colônia japonesa. Mas depois adquiriu a liberdade quando terminou a Segunda Guerra. Mas, infelizmente, a Coreia não tinha, naquela época, uma base sólida para se formar uma nação. Então, as grandes potências decidiram dividir a Coreia em duas para ajudar a estabelecer o governo sólido. Então, para a Coreia do Sul, Estados Unidos entraram para ajudar a estabelecer uma nação, e eles conseguiram ajudar a estabelecer uma nação sólida e próspera, como vocês conhecem hoje. E para a Coreia do Norte entraram os russos. Mas em vez de russos ajudarem a Coreia do Norte, eles exploraram a Coreia do Norte, levando muitos recursos para a Rússia. E com muita exploração, até conta que houve muitos casos de estupros das mulheres. E ainda eles colocaram um fantoche chamado Kim Il-sung. Eu creio que vocês devem ter ouvido o fundador da Coreia do Norte, assim dizer, implantando o comunismo ditatorial. E começaram a perseguição. Então, o governo perseguiu aqueles que eram contra o governo de toda maneira. E então muitos morreram, muitos foram presos, e principalmente esse governo acabou com as igrejas, muitos cristãos foram martirizados. E também muitos que puderam fugir, fugiram. E como o pastor Thomas contou, e meu pai também teve que fugir, porque ele recebia pressão do governo para ele se tornar um membro do Partido Comunista. E ele fugiu sem avisar a família. Depois minha mãe soube, ela tomou decisão de seguir o marido para a Coreia do Sul. E naquela época tinha 2 irmãs. E o guia, porque era um grupo de 10 a 15 pessoas. Então, ela disse que só poderia levar uma criança, porque se a criança chorar, certamente todos iriam ser mortos. Então, minha mãe deixou a mais velha, naquela época, uns 4 anos, tendo certeza de que um dia ela voltaria a pegar a filha mais velha. Só que, infelizmente, isso não aconteceu. Então minha mãe tem carregado durante toda a vida o sentimento de culpa. Então, por exemplo, ela não gosta de choro da criança. Isso não é um caso isolado. Muitas famílias separadas. Tem uma senhora da minha igreja coreana e ela deixou 3 filhos. E mais ou menos 20 anos atrás, a igreja promoveu uma viagem para a China e ela fez parte do grupo e ela pôde estar perto da fronteira da China com a Coreia do Norte. Só que ela não pôde atravessar a fronteira, e amigas contaram que ela gritou, chorando, o nome dos 3 filhos para o lado da Coreia do Norte. E também a Coreia
do Norte não tem nenhuma liberdade. Não tem nenhuma liberdade, nem liberdade religiosa, nem liberdade de expressão. E tudo é monitorado. Tudo é monitorado. E então as crianças crescem na escola aprendendo que qualquer um que falar contra o governo deve ser delatado, ainda que seja seus pais, irmãos. Não é? E então eu li, eu não sei quando, na revista Veja, sobre um livro chamado Fuga do Campo. Foi escrito por um jovem que nasceu no campo de concentração. Ele cresceu lá e um dia, quando ainda ele era pequeno, ele ouviu a conversa da mãe com seu irmão mais velho, e falando que vamos fugir, né? Vamos tentar fugir. E como ele era criança, não pensou duas vezes e foi contar para oficial do campo de concentração. Então eles executaram sua mãe e seu irmão mais velho e colocaram ele na primeira fila para assistir. A gente não pode imaginar a crueldade dessas pessoas. Então esse jovem, milagrosamente, ele pode escapar do campo de concentração e conseguiu fugir para a Coreia do Sul. E ele diz que tem sofrido pelo sentimento de culpa. Agora aquele jovem conhecendo do que aconteceu. Então, tudo é monitorado. Tudo é monitorado. Mesmo turistas que vão para a Coreia do Norte, no hotel, qualquer lugar, tudo é ouvido. Tudo é ouvido. Então, havia uma época onde famílias podiam encontrar, mas os familiares da Coreia do Norte não podiam contar nada, porque eles sabiam que toda a conversa estava sendo monitorada. Então, e também outro problema da Coreia do Norte é a fome. Dizem que de 1999 a 2004, durante mais ou menos 5 anos, aproximadamente 3 milhões norte-coreanos morreram de fome. E dizem que havia cadáveres amontoados nas vilas. E nos últimos anos, está havendo uma fome pior do que daquela época. Então acredita-se que muitos têm morrido nesses últimos anos. Então o governo não cuida do povo, o povo é maltratado. E essa ajuda humanitária que muitas nações têm mandado para a Coreia do Norte, para o povo faminto, é usado para abastecer o exército Coreia do Norte. E uma vez Kim Jong-il é o pai desse sujeito agora, né? Agora o líder é o garoto de acho que 29 anos, e o pai dele que faleceu. Ele uma vez disse que para ele não interessa, mesmo que 30% dos norte-coreanos morressem. Então a gente vê como esse povo está vivendo debaixo de um líder tão degradado. Então, diante dessa fome, há muitos refugiados que estão tentando fugir para a China, atravessando o rio Tumen. E acredita-se que mais ou menos durante os últimos 3, 4 anos, 100 mil norte-coreanos fugiram para a China, atravessando o rio. E muitos morrem sem poder chegar ao outro lado do rio. Mas o maior problema espera no lado da China, porque muitos deles são
depois de chegarem na China, são escravizados. Muitas mulheres vendidas para a prostituição, escravizadas, não é? Então é uma tristeza. E o governo chinês colabora com o governo norte-coreano. Então eles caçam os norte-coreanos refugiados, mas graças a Deus há muitas igrejas, muitos missionários trabalhando para cuidar desses refugiados. Então eles ensinam a palavra de Deus. Ensinam a palavra de Deus, além de dar pães e alimentos. Eles discipulam esses refugiados e alguns voltam de novo para a Coreia do Norte. Mas se forem pegos, eles são deportados de volta para a Coreia do Norte. Mas se forem deportados, certamente eles são mandados para o campo de concentração ou são mortos. Então, para eles, ir de volta como presos para a Coreia do Norte significa a morte. Significa a morte. Mas, graças a Deus, na Coreia do Norte, a igreja cada vez tem sido fortalecida. Mesmo no meio das perseguições severas, a igreja tem sido fortalecida. A população da Coreia do Norte é aproximadamente 24,5 milhões. E acredita-se que mais ou menos 1% são cristãos. Então, calculando, dá 200 a 300 mil cristãos vivendo na Coreia do Norte. Mesmo debaixo dessa perseguição severa, a igreja tem crescido, não é? Eu vou contar um testemunho que o pastor Thomas mandou, né, uma vez, um e-mail sobre, já acho que faz uns 2 anos, que numa conferência de Lausanne, que aconteceu na África do Sul, numa cidade chamada Cape Town. Então, aí teve uma oportunidade de uma moça chamada Kyungju Son. Deu um testemunho para o mundo inteiro, para o missionário, sobre o seu pai. O pai dele, chamado Jongnam Son. Jongnam, ele era muito próximo ao líder Kim Jong-il, o pai desse atual. Ele era um tipo guarda-costas. Mas houve um problema político e ele teve que se refugiar. Então a família toda fugiu para a China. E em China ele conheceu Jesus, a família. Então começou a estudar a palavra de Deus. Mas infelizmente 6 meses depois, a esposa do Jongnam faleceu de leucemia, embora ela estava grávida. Mas mesmo diante da tristeza, o pai continuou a participar no estudo bíblico. Enquanto isso, ele foi preso pela polícia chinesa e é deportado de volta para a Coreia do Norte, levado a campo de concentração. Mas lá ele cada vez mais sentiu que esse povo, meu povo que está sofrendo tanto, precisa do Evangelho de Cristo, a verdadeira esperança. E por milagre, ele depois de mais ou menos 3 anos, ele consegue fugir para a China novamente. Mas mesmo depois de ter chegado, e encontra a sua filha, a única, o Kyungju. Mas, mesmo depois de ter chegado na China, passando tempo aprendendo mais a palavra de Deus, seu desejo de dar esperança verdadeira ao seu povo, que está sofrendo debaixo da opressão, sem nenhuma esperança, crescia no coração desse homem. Então ele decide voltar novamente para a Coreia do Norte, mesmo sabendo que isso significaria a sua própria morte.
Ele bem que poderia ter ido para a Coreia do Sul com a filha, tendo liberdade. Mas ele optou pela volta para a Coreia do Norte. Então, no ano 2006, ele parte para a Coreia do Norte, deixando sua filha única. E depois disso, não tem mais notícia dele. Provavelmente ele tenha sido executado publicamente ou levado para campo de concentração. A filha, então, foi criada depois pelos missionários americanos mas depois de algum tempo, missionários precisavam voltar para Estados Unidos. Então, a filha Kyungju decide ir para a Coreia do Sul e na última noite, antes de partir para a Coreia do Sul, no sonho, ela conta que o Senhor Jesus Cristo apareceu. E disse para ela que, embora seus pais estejam no céu, eu vou cuidar de você. Então agora, essa Kyungju está na Coreia, estudando ciência política para ajudar seu povo, os norte-coreanos. É tão bíblico ver como a perseguição, em vez de faz morrer a igreja, faz crescer a igreja. A perseguição fortalece a igreja. A igreja talvez mais pura, a igreja mais genuína, esteja na Coreia do Norte. Na revista das Portas Abertas, colocou um líder da igreja norte-coreana dizendo assim: nós temos a visão de Deus. A visão de Deus é que nós estamos sofrendo assim, porque Deus está preparando nós, a igreja norte-coreana, poder depois ajudar as outras igrejas perseguidas nos outros lugares. Eu vou contar a história real que aconteceu uns 2, 3 anos atrás. O governo norte-coreano estava construindo uma estrada, expandindo uma estrada do capital Pyongyang até uma cidade chamada Kaesong. E ao expandir, cavando terra, acidentalmente descobriram um túnel. E também, ao mesmo tempo, lá estavam muitos coreanos, os norte-coreanos cristãos. Uma igreja subterrânea. Mais de 100 pessoas. E o governo, como já havia decidido, executar aquele que tem outra religião, fora da ideologia norte-coreana, eles decidiram executar todos eles. Então, pouco a pouco, os cristãos foram executados pelo enforcamento. E era uma vez de um adolescente de 13 anos. O executor colocou a corda no pescoço desse garoto. E ele começou a derramar lágrimas, com muito medo. Muito medo. Ele parece que não conseguia enxergar. Mas parecia ele procurar alguém. E o executor teve pena dele. Por um instante. Aí perguntou para o garoto: você está procurando sua mãe? Aí ele disse que sim. Então o executor gritou: a mãe desse garoto aí? Aí uma senhora subiu. Veio correndo e segurou a mão do filho. E disse: meu filho, daqui a pouco vamos para o céu. Aguenta firme. Daqui a pouco vamos encontrar
Senhor Jesus, aguenta mais um pouco com coragem. Ao ver mãe falando desse jeito, o executor ficou irado. Ele chutou a cadeira. Então o garoto ficou pendurado. A corda pendurou o garoto. E ele não queria morrer. Então a mãe disse: meu filho, vamos perdoar esse tio executor e vamos nos encontrar no céu. Ouvindo a palavra da mãe, ele soltou a corda e em questão de segundos ele morreu. Próxima vez era a vez do seu irmão mais velho, 1 ano mais velho. Mas ele veio com coragem, com firmeza na frente. E olhou para a mãe e disse para ela: mãe, muito obrigado por ter me ensinado sobre Jesus. Obrigado por ter me ensinado do reino de Deus. Mãe, vamos encontrar no céu daqui a pouco. E virou para o executor e disse: Senhor, crê em Jesus e vem para o céu. O céu realmente existe. Se crer em Jesus, viverá eternamente. O próximo a ser executado era o pastor responsável. O nome dele é pastor Tae-yong Kim. Tae-yong Kim. Dessa vez o executor mandou tirar a roupa dele. E mandou buscar o rolo compressor. E mandou o rolo compressor passar sobre o corpo dele. E seu corpo e ossos começaram a ser esmagados. Mas o povo podia ouvir o hino que saía da boca dele. Hino que diz mais ou menos assim: eu amo mais meu Senhor Jesus. Eu amo meu Senhor Jesus cada vez mais. E ele despediu o resto dos membros dizendo assim: vamos encontrar no céu daqui a pouco. Esse não foi um acontecimento que aconteceu muito tempo atrás. Alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, na Coreia do Norte. Nós sabemos que todos eles agora estão no céu. Ao ouvir essa história, eu lembrei a igreja de Filadélfia. Apocalipse 3, versículo 8 diz assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. O Sunong Lee escreveu um livro falando sobre cristãos norte-coreanos. E ela não era crente ainda, mas ela ficou admirada ver nenhum crente negando a Jesus Cristo, escolhendo a própria morte. Mas eu pessoalmente, e muitos coreanos, eu creio que muitos cristãos, veem a esperança acontecendo na Coreia do Norte. Eu agradeço muito pela igreja brasileira, porque ano passado a igreja brasileira tem colocado um caderno de oração durante 30 dias de oração pela Coreia do Norte. E na ocasião eu pude compartilhar na Igreja de Redenção da Bragança Paulista
um ano atrás e pude verificar muitas igrejas brasileiras intercedendo pela Coreia do Norte. Mais uma vez eu lendo Êxodo 3:7, disse ainda ao Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Eu gostaria de pedir para a igreja que intercedesse pela Coreia do Norte. Nós cremos que cada vez mais está chegando o tempo de Deus sobre esse povo. Muitos falam, políticos, analistas de política, falam que dentro de 2, 3 anos, provavelmente o governo vem desmoronar. E algumas pessoas, homens e mulheres de oração, né, também acham que realmente o fim desse governo norte-coreano está chegando mais próximo. E nós cremos no poder de oração, por isso eu peço à igreja que orasse pela Coreia do Norte, lembrando os 4 pedidos. Que haja uma mudança radical na liderança, que haja temor de Deus, amor pelo povo e dar liberdade, dignidade merecida ao povo. Segundo, a China, que é o principal aliado da Coreia do Norte, possa conscientizar-se pelos direitos humanos dos refugiados e não deportá-los de volta para a Coreia do Norte, mas ajudá-los. Terceiro pedido, fortalecer as missões e as igrejas, voluntários que trabalham pela ajuda e evangelização dos norte-coreanos. Quarto pedido é dar coragem e firmeza para os cristãos norte-coreanos, para poder continuar a caminhada de fé em Cristo Jesus. Essa é a minha oração. Eu trouxe 4 revistas de portas abertas, onde fala especialmente Coreia do Norte. Pastor Jang, muito obrigado. Fique aqui ainda, nós vamos orar pela Coreia do Norte e pela igreja ali e pela sua vida, pelo modo como Deus, nós não sabemos quais são os seus planos, o que Deus pode fazer com a sua vida, caso Ele mexa com a Coreia. Nós vamos orar por isso também. Então, Pastor Marcos há muito tempo já diz para o Pastor Jang que quando a Coreia cair, quando o governo comunista da Coreia do Norte cair, o Pastor Jang vai ser o nosso braço lá. Nós queremos apoiá-lo lá. Exatamente, o missionário nosso, se possível, para que nós trabalhemos, ajudemos, não só em oração, mas na prática, aquele povo sofrido que nós acabamos de ouvir, um breve relato. Vamos orar. Senhor, nós queremos lhe agradecer por essa palavra que o pastor Jang gentilmente e sabiamente nos transmitiu hoje, usado pelo Senhor, para nos conscientizar da necessidade que aquele povo tem e pelo nosso papel nisso. Por enquanto, Senhor, nosso papel é a oração. Não somente nós, mas muitas entidades missionárias têm encontrado toda a fúria e toda a barreira do sistema comunista ali implantado, o sistema de governo ali implantado, e apesar do muito que tem sido feito, dentro das possibilidades, pouco ainda é conforme o que realmente precisa ser feito, o que pode ser feito. Pelo que nós lhe pedimos que o Senhor nos ajude nesse período, que sejamos fiéis em oração, clamando pela Coreia do Norte, por todos aqueles missionários, toda a igreja debaixo da terra e acima dela, que tem proclamado a tua palavra, tem sido fiel, apesar da pouca força, como a igreja de Filadélfia não tem negado o seu nome e tem sido fiel até a morte, uma morte literal, Senhor. Nós queremos lhe pedir que aquele regime se abra segundo a tua palavra, conforme o seu querer, conforme o teu plano, no momento devido, e que pessoas do mundo todo
possam afluir para ali com a Tua palavra e que nós sejamos usados nisso também, Senhor. Nós pedimos nesse sentido pela vida do pastor Jang, pela irmã Esther. Se for da Sua vontade, Senhor, nós sabemos que esse é um desejo também do pastor Jang, de algum modo influenciar aquele povo, de algum modo influenciar a educação ali, ele que tem se preparado tanto para isso. Nós queremos lhe pedir que o Senhor abra portas, que haja portas abertas, uma porta aberta também, como o Senhor fez também na igreja de Filadélfia. Abençoa aquele povo, abençoa o pastor Jang, abençoa aquela igreja e nos torna participantes dessa obra, Senhor. Nós que também temos uma pequena força, mas que queremos ter uma grande fidelidade. Em nome de Jesus, amém.